Roda História, vamos começar mais uma aula da nossa série de Bereshit, aula de número 157. E a gente está na bênção que Yaakov dá para Yehudá, Judá. E a gente está no capítulo 49, penúltimo capítulo. E a gente está vendo o versículo, a partir do versículo 8, né, que é a Brahá de Yehudá. Essa já é a segunda aula desse assunto, então quem pegar no meio volta para a aula passada. A aula passada a gente viu três comentários, a gente fez um resumão, né, na verdade, passando por todo o Taná, sobre Yehudá, o reinado, para deixar tudo claro. A gente viu diversas passagens, e a gente, no final da aula a gente viu a opinião do Rashi, do Rashbam e do Ibn Ezra, certo? O Rashi e o Ibn Ezra, eles falam que Abraha está falando, aludindo a Mashiach, né? O Rashi, ele vai falar que Abraha está aludindo a Davi, que seria o filhote de leão, e depois o leão seria o Shlomo, e depois que vai juntar uma congregação de povos e nunca vai se desviar o cetro de Judá, está falando de Mashiach, que vai reunir o povo e tudo mais. O Rashbam já não. O Rashbam ele falou, não, está falando aqui de Davi, seu filho Shlomo, e depois a partir de Rehovam o negócio vai, como se fala isso, vai deteriorar, né? Em grego é isso. E Ibn Ezra, ele vai falar que está falando aqui também de Davi, Shlomo, Mashiach, certo? Que é mais ou menos um segundo. Que é o Davi, isso, mais ou menos. Mas é da partir de que sai de Shiló. Ele vai traduzir que Shiló seria a cidade de Shiló, que quando é destruída, depois vem Davi e depois fala do Mashiach. Tá bom. Mais ou menos, não são muito diferentes. Do Rashbam mas o do Rashi e do Ibn Ezra, nesse ponto. E agora a gente vai ver então a opinião do Ramban. É interessante que o Ramban, Narmanides, ele vai comentar o que ele acha. Ele vai trazer uma questão nova aqui no assunto, que entra um pouco para a Alahá também, né? para as leis práticas. E ele vai tentar fazer uma leitura da história judaica baseada no que ele vai tirar desse versículo. Tá? Isso tá importante. Vamos ver. Primeiro vou ler de novo os psukim, para o pessoal recordar, né? A gente está no capítulo 49, versículo 8. Yehudá ta yoducha recha yadecha beore foi ver. Ou seja, Judá, Yehudá, você será reconhecido pelos seus irmãos e sua mão estará na nuca dos seus inimigos. Estarravu lecha bnei avir. E se curvarão para você os filhos do seu pai. Gorare Yehudá, você é um filhote de leão. Yehudá, miteref benialita. Da presa do meu filho você se levantou, ou da presa meu filho você se levantou. Então pode ser da presa do meu filho você se levantou, ou da presa meu filho você se levantou. Kararavatskarie, você repousará como um leão. O que ela vi mekimene, como um leão. Quem ousará intimidá-lo? Que está traduzido assim. Quem irá contra você? Quem te levantará, né? Fará te levantar. Lo yasur shevet Yehudá, não se desviará, não sairá o cetro de Yehudá. O Michokek mi ben raglav, e o legislador dentre as suas pernas. Ad que a voz Shiló, até que virá Shiló, que é a palavra discutida que significa, Veloi Khatamim, e com ele uma congregação de povos. O Serelegef Miró, um homem amarrará seu jumento a videira, né? O Velasreka bne Atonó, e seu jovem jumento ao ramo de videira. Que Besbeiai me levushó, vai lavar suas vestes em vinho, o Bedam Anavim Sutó, e o seu manto no suco das uvas, no sangue das uvas, né? Hachlilei Einaim Yain, os seus olhos traduz aqui como cintilantes de tanto vinho, avermelhados de tanto vinho, e o Leven Shinaim Mechalav, e os seus dentes serão brancos de leite. Então, o Ramban, ele vai falar o seguinte sobre o versículo: Lo yasur shevet Yehudá, não vai se desviar a tribo, o cetro, o reinado de Yehudá. Ou seja, de Yehudá sempre vai ser o rei, né? Mais ou menos seria o literal que está falando aqui, ó. Sempre você vai estar com o cetro, sempre você vai comandar os seus irmãos e sempre vai ser o rei de Am Israel. E aqui então o Ramban vai falar assim: esse versículo não está falando para sempre. Porque é uma pergunta óbvia, tá bom.
Mas não aconteceu isso, porque sim, se desviou. É que o Ramban vai falar, ó, calma aí, desculpa, mas hoje em dia Yehudá não é mais rei. Não tem rei, certo? Há 2000 anos não tem rei. Na época dele, há 1100 anos, 1300 anos não tinha rei. Aí, dependendo até mais, dependendo de como você classificar. Então, não é para sempre. Ele falou, o próprio tá falando próprio em Devarim 28 e 36, que aqui a gente viu esse versículo passado. Não vou, prometo que não vou entrar em muitos versículos nessa aula, mas só aqui 36. O Eterno te levará a ti e teu rei que tiver exposto sobre ti a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Ou seja, seus reis vão ser levados para o estrangeiro, não vai ter rei, não vai ter como governar. Isso já estava na profecia de Moshe. E também a gente pode ver, que eu estava vendo aqui, em Eirá, em Lamentações, né, que é o que Jeremiel faz sobre a destruição do primeiro templo. Tem vários versículos sobre o que os reis vão ser exilados e Jerusalém está lamentando porque não tem mais reis e tal, tal, tal. E só para ilustrar, um dos versículos, cadê? Um segundo, perdi. Cadê que eu achei? Aqui, por exemplo, 2. Capítulo 2, versículo 2. O Eterno destruiu sem manifestar piedade, em sua ira derrubou todas as habitações de Jacó, arrasou até o chão as fortalezas de Eudá, deixou profanar o reino e seus príncipes, né? Por exemplo, profanação, mas aí depois, onde tá mais claro. 8, aqui. Não, cadê? Aqui. Aqui, versículo 2, versículo 9. Seus portões estão caídos por terra, suas trancas destruiu, seus reis e príncipes estão exilados entre os pagãos, e não há mais estudo da Torá, seus profetas não têm mais visões do Eterno. Acho que esse é o versículo, um dos versículos mais destruidores de todo o Taná, para mim. Ele fala assim, basicamente, foi destruído, seus portões estão caídos por terra, ou seja, foi destruído Jerusalém, suas trancas destruiu. Aí depois, seus reis príncipes estão exilados entre os pagãos, ou seja, não tem mais reinado, acabou o reinado. Não há mais estudo de Torá, não existe mais Torá. E seus profetas não têm mais visões, não existe mais profecia. Acabou tudo, zeu. Acho que é um dos versículos mais pesados que tem. Ou seja, foi pro exílio, acabou o território, acabou Beit HaMikdash e tudo, né, que já está conectado à destruição do território. Não tem mais reinado, não tem mais Torá e não tem mais profecia. Ponto. O que sobrou? Né? Daqui que a gente vê que, por exemplo, não tem profecia fora da terra de Israel, né? Desde então não tem mais profecia, até hoje. E a Torá também, não é a mesma Torá, é um resquício, é o que sobreviveu, né, da Torá, mas não é a Torá. A Torá de verdade, entendendo ela e tal, Maimonides fala isso no livro Nevuchim, bem claro, né, que hoje os nossos sábios são ignorantes. Eles quase não sabem nada frente ao que era sabido, né? E por causa da perseguição e da destruição e de exílios e tal, como estudar, como conseguir manter, né? Muitas coisas foram esquecidas e perdidas, né? Então, é um dos motivos que não tem profecia também. A destruição, a tristeza, então várias coisas aqui. Mas claro, ou seja, aqui tá, em Erra foi depois da profecia, foi depois, vamos dizer, na destruição do templo. Mas, por exemplo, Moshe, antes da construção, já tinha dito isso, já tinha contado essa bola. Então, como tem um versículo que vai dizer, não, nunca de Eudá vai sair o cetro, ou seja, nunca vão deixar de ser reis, de governantes. Essa é a pergunta do Ramban. Uma pergunta boa que ele vai se fazer. Às vezes a gente se pega o erro de muitas pessoas que pega a Torá, aí lê, aí entende, fala, pronto, é isso, verdade, mas ele esqueceu de olhar para a realidade. Fala, não, beleza, você entendeu isso, agora vamos ver o mundo real. É compatível ou não é compatível com a realidade? Não é compatível. Aí o que as pessoas vão fazer? Então vamos fingir que é compatível, vamos esquecer a realidade, vamos viver no meu entendimento. Não é assim, você tem que olhar e falar assim, ó, não está compatível, ou seja, eu não entendi certo. Então é isso que ele vai falar. Então, esse Lo Yassur Shev Mendar nunca vai se desviar
não pode estar falando sobre que para sempre. Ele fala, pois não temos reis faz muitos anos, né? Mas então, o que quer dizer é o seguinte, é que Yehudá é quem reina entre os irmãos. Ou seja, quando tem reino, é de Yehudá. Ou seja, nunca se desviar o reino de Yehudá frente aos irmãos. Que não é questão de quem vai ser escolhido, é Yehudá. Se tiver... Ele vai chegar no Shaul, aí já tem a pergunta, mas e Shaul, Saul? A gente vai ver. Ele vai ter que responder, eles respondem aí. Então eu falo assim, então quando tem irmã, quando tem rei, não vai ser desviado, aí Yehudá. Tá? Então, depois das que Lo Yasur Michoquei Mi Ben Araglav, e o legislador, o escriba, nunca vai sair dos seus pés. Calma. Pronto, obrigado. Desculpa, vamos lá. E o legislador, bota no... Depois do vídeo, né? Não vou editar. E o legislador dentre os seus pés. Ou seja, o que é o legislador aqui? Seria, de acordo com o Ramban, tiver algumas opiniões, é quem fica com carimbo real, ou seja, o mechoque, que pode ser escriba ou legislador, é quem ficava sempre sobre os pés do rei, ou seja, o rei ficava no trono, e embaixo do rei, na cadeirinha, ficava o escriba. Tudo que o rei falava era decretado. O escriba, então, escrevia, vem o rei, carimbava com o anel, né? Tá? Ou seja, o escriba, o legislador, é quem está ao serviço do rei. Então, esse escriba sempre vai estar com o Yehudá. Yehudá que proclama os éditos reais e governamentais do povo de Israel. Aí depois vai falar. Então, ad que avó Shiló, veló e katami. Então, o que é esse Shiló? Ele vai falar o seguinte, que o Shiló é Mashiach também. Então, o Rambam vai falar, então, é o seguinte. Ou seja, o Yehudá, para os outros irmãos, ele sempre vai ter a preferência, sempre tem que ser dele. Até que um dia vai vir Mashiach, né? Que é da Shevet de Davi, de Yehudá, né? Então, então vai vir Mashiach, e aí ele vai falar o seguinte, que Lo Yasur Shevet me Yehudá, né? Que nunca vai se desviar Shevet, o cetro. A palavra Shevet, cetro, vem aludir a Davi da Mele, ao rei Davi, tá bom? Então, Davi, que foi o primeiro rei, a gente já viu os psukim, e depois Shiló, então, é o filho de Davi. Seria a explicação. Quem é o filho de Davi aqui? Não, é o Mashiach. O Mashiach é Ben Davi. Mashiach é Ben Davi, Messias filho de Davi, é o Shiló. Ou seja, então, o Shevet de Judá, ou seja, 10, aí é a explicação. Mas e Saul? Saul não é de Judá, então não. Nunca vai se desviar de Judá desde Davi. Desde Shevet, desde Davi é de Judá, entendeu? Até o Mashiach. Ou seja, desde Davi até Mashiach, Judá tem a preferência. Até que vem vir realmente Mashiach, vai renovar a realeza em Israel, né? Isso que ele vai explicar. Cadê? E para ele, Likatamim. O que é Likatamim? Que aí ele vai trazer o Ibn Ezra, por exemplo, ele falou que não, eu não falei, eu não escrevi na verdade, mas Likatamim aqui no caso é vir com, acho que com o povo, se eu não me engano, com muita gente. Ou seja, vai vir Mashiach no final. Acho que é isso que ele vem dizer. O que ele fala aqui é que ele vai discutir com o Ibn Ezra. Que o Ibn Ezra ele fala que Shiló é David. E aí o Rambam vai falar, não pode ser o David. Na verdade, o Shevet é o Davi e o Shiló é Mashiach. Porque se o Shiló fosse o próprio Davi, e quem é o filho, tipo, quem é o Shevet? Então, essa é uma questão técnica que ele vai discutir com o Ibn Ezra, então ele vai falar que então Shevet é Davi e Shiló é Mashiach. E o Ibn Ezra vai falar aqui também que está falando sobre Mashiach, no final das contas. Tá? Mas a inovação dele é o seguinte, que não é que nunca vai deixar de ser, e sim, sempre, o Yehudá tem a preferência entre os irmãos. Tá? Então, o que ele vai aqui concluir. Então, vai falar o seguinte, o Passuca, então, quando vai falar Lo Yasur, não vai se desviar, não vai sair, vem aludir que, então, quem governará sempre vai ser a tribo de Yehudá, desde que comece, ou seja, desde Davi. E depois nunca mais vai parar. Quê? Então, aí vai continuar. Shaul, isso vocês estão perguntando do Shaul, Saul, né?
ele foi o primeiro rei e antes de Davi. Mas foi porque o povo pediu um rei a desagrado de Deus. Que Deus não queria que pedisse um rei. Tanto que Shmuel, pode ler no livro de Shmuel, que o povo pede antes que é um rei, como todos os povos. Aí Shmuel fica chateado, aí fala, Deus, eles estão governando o povo, não sei o que lá. Aí Deus fala, não fica chateado, é comigo que eles estão se rebelando. Mas eu vou fazer, vou dar. Ou seja, como foi de acordo com o Ramban, desagrado para Deus, ele não quis dar para ele o rei que ele nunca mais ia sair. Então deu Saul, que foi o primeiro rei, mas era um governo momentâneo. E não esse governo que nunca pode sair, nunca pode acabar. É eterno, estabelecido, né? E depois veio Davi, que reinou em Israel, certo? E aí sim, aí vai falar o Ramban. Então, para mim, agora começa a consequência prática dele. Ele fala, para mim, na minha opinião, então, que depois de Davi, todo mundo que reinar sem ser da tribo de Eudá é uma transgressão da Torá. Está transgredindo esse versículo. Lo yasu shavet Me'Eudá, desculpa. Não vai se desviar a realeza, o cetro de Eudá. Então todo mundo que reinar sem ser de Eudá está errado, proibido. Essa é a opinião do Ramban. Então ele vai dar a ideia. Então, na verdade, no fato Torá está transgredindo a decisão do próprio Yaakov, que Yaakov definiu, está transgredindo Yaakov, certo? Que está na Torá, tá bom. Ele fala, então esse foi o pecado de Yerovam e os reis que vieram depois de Yerovam, ou seja, que fez uma cisão no povo, que seria então o reinado de Israel, né? Que era Yerovam, que era descendente de Yosef. Então esse foi o erro deles, né? E o erro dos Hashmonaim, dos Macabim. Ou seja, toda a história de Hanukkah. Qual é o erro de Hanukkah? Que eles eram Koanim, eles não eram de Eudá, sim, eram da tribo de Levi, e eles governaram por Israel. Tá bom, na hora da guerra e tal, ótimo, mas depois eles permaneceram. Eles tinham que ter abdicado do trono e posto o pessoal de Eudá no trono. E por causa disso foi a ruína, e talvez a consequência disso foi a destruição do segundo templo. Então, ele bota a culpa dos Hashmonaim, dos Macabeus, como eles erraram justamente por ter transgredido isso. O erro é não ter posto Yehudá no lugar, que é o que eles deveriam ter feito. E ele vai trazer Likhat Amim, que seria congregar povos, ele traz dois Likhat como enfraquecer, e não como congregar, de que é fraco. Não, também é de fraco. Tá, enfraquecer o versículo. Tem psukim. Então, enfraquecer, ou seja, velo likatamim, ou seja, que de Davi nunca vai se desviar. Mas depois vai se enfraquecer, até que vai vir Shiloh, ou seja, que vai voltar no final a Mashiach e vai voltar. Então, seria a interpretação do Ramban, tá bom? Quando ele fala os olhos vermelhos, vai falar, são vermelhos porque tem tanto vinho que eles vão ter que fechar os olhos. Não traduz como vão estar embriagados ou avermelhados de tanto vinho. E sim, eles vão ter que, Hakelê seria fechar os olhos que tem tanto vinho para não ficar embriagado. Ou seja, para não causar tanto mal. Tem tanto vinho, você vai ter que conseguir ser moderado. Mas, sejam moderados de tanto vinho que vocês vão ter, não vão beber, né? Que isso tem a ver com a opinião do Ramban também, sobre a Parashá. Sobre o que é Kedushá, né? O que é a santidade, que ele fala que a Torá ela exige que a pessoa ela faça mesmo coisas que ela não proibiu, que seria a moderação. Ou seja, a Torá não proibiu você comer demais. E não proibiu você comer muito pouco, quase nada. Não proibiu. Mas tem que ser moderado e comer saudável e tal. E fazendo isso está sendo santo. Né? Santo é uma má interpretação, mas seria tá fazendo a mitzvah de ser kadosh. Porque seria a moderação, a mesma coisa aqui. Então o vinho tem que ter moderação. Pode beber, mas não pode beber muito. Não pode se alcoolizar, não pode ser... Tem que fechar os olhos e ser moderado. Então, a explicação do Ramban. O que vocês acham dessa opinião? Que? É boa? Eu gosto. Boa. Tá bom. O Rava Bravanel vai derrubar. Né? Depois, não sei se eu trago agora ou quando for estudar o Rava, querem ficar na dúvida ou já querem fechar o assunto? Quer ficar na dúvida? Não, por mim vai. Fecha o assunto? Fala o seguinte, tem uns problemas aqui. Qual é o problema? Se não é uma mitzvah positiva da Torá, se não deixaria claro, não pode ser rei sem ser de Eudá. E 2,
Isso aí, o Yaakov está falando pro Yehudá, que é Abraham pro Yehudá. Então, tipo assim, o que os irmãos têm obrigação e responsabilidade de fazer o que Yaakov falou para Yehudá? Se fosse uma proibição de outros serem rei, tinha que falar para os irmãos, olha, Lo Yasur Shevet Israel, ou seja, irmãos, certo? E você está falando como uma brahá e não como uma ordem, uma proibição. É uma brahá do Yaakov, não é uma mitzvah da Torá, tá bom? Mais ou menos, eu lembro é isso. Queria deixar claro, também claro aqui, a opinião do Maimônides. O Maimônides, nas leis sobre Hanukkah, que já falou de Hashmonaim, no Mishneh Torah, né, sobre Hanukkah, capítulo 3, ele fala no primeiro alahá. Ele vai explicar o que aconteceu em Hanukkah. Aí fala, no segundo templo, quando reinava a Grécia, né, eles fizeram vários decretos sobre Israel para conseguir acabar com a religião, né, com a fé, com as práticas judaicas. Eles não deixavam eles se ocuparem com a Torá e com as mitzvot, com os preceitos. O pastor ia dar uma monamba no terreno. E eles botaram a mão deles no dinheiro dos judeus, né, e nos filhos dos judeus. Eles entraram no Eichal, que seria a parte onde ficava no templo, onde ficava a menorá e o lechem apanim, né, o pão da preposição e o ktoret zahav e o incenso, o altar do incenso. Eles entraram lá, o partzuba, pratzot, e fizeram fendas, né, rachaduras nas muralhas do Beit Hamikdash, ou seja, destruíram parcialmente, vetumu ataharot, e impurificaram todas as purezas. Tá, isso tudo que eles fizeram. Vetzara lachem l'Israel me'od mipnechem, e foi muito aperto para os judeus por causa disso. Velachatzum lachatz gadol, fizeram um aperto, uma pressão muito grande. Ad shelicham alechem Eloi avotechem veoshem alem. Até que então veio o Deus dos antepassados e salvou os judeus. A situação estava complicada, que Deus falou, vamos salvar. Gravou Benei Hashmonai, então se fortificou os filhos dos Hashmonaim, então, a Koanim, os sacerdotes, né, não Yehudim, e não de Judá, e sim Koanim, ou seja, são sacerdotes, ou seja, a tribo de Levi, a Gdolim, ou seja, filhos não do sacerdote, de grandes sacerdotes, do sumo sacerdote. Ve'argum ve'oshem estarei me'adam, e matou o exército, né, grego, e salvou Israel das mãos dos gregos. Ve'amdu melech min haKohanim, e eles colocaram um rei, sacerdote, dentre os sacerdotes virou rei de Israel, agora tocou no ponto do Rambá, né? Ou seja, é um sacerdote, está deixando claro. Ve'chazara malchut leIsrael, e voltou o reinado para Israel. Yeter al matayim shanim, para mais do que 200 anos. Ou seja, graças a isso, eles teve mais 200 anos de reinado. Ada Korban Shani, até a destruição do segundo templo. O que chegou Israel aí fala, e depois, então quando eles ganharam a guerra e tal, eles fixaram no dia 25 de Kislev, e eles entraram no Eichal, onde era impurificado, e encontraram um óleo puro, um pequeno pote, né, e que não só podia acender um dia, e eles acenderam, né, e de comer velas, acenderam várias velas, marachas por 8 dias, até que deu para como se fala isso? Moer, espremer, fazer mais óleo, né? Com as azeitonas, e fazer um óleo puro. 3. Então, por causa disso, o que é por causa disso? 2 motivos. Que os Hashmonaim restauraram o governo, e 2, porque eles encontraram e deu tempo de acender, que é o milagre da vela, que seria dito, né? Por causa disso, os sábios eles decretaram que naquela geração, que são 8 dias, que começa desde da noite, 25 de Kislev, um dia de alegria e de felicidade, e se acende as velas, na porta das casas, nas 8 dias. Esses dias são chamados de Hanukkah, e não pode fazer discursos fúnebres e jejuns, né, igual Purim. E acender as velas é uma mitzvah dos sábios, como ler a Megillah. Então, o Rambam, ele em nenhum momento critica eles serem sacerdotes. Ao contrário, graças a Deus vieram pessoas, os Kohanim, filhos de sacerdotes, restauraram um reinado de Kohanim
e restauraram o reinado, e por isso a gente festeja Hanukkah. Que é o ponto central. Primeiro, esse é o ponto. Depois, tem o negócio da vela, meio secundário também. Que é o segundo Alahá. E aí deu para acender a vela. Ou seja, ao contrário, ele elogia os Hashmonaim. E ao contrário do Ramban, que fala mal a questão da licença do sacerdote. O Maimonides, que veio até antes do Narmonides, né? Ele enfatiza, Kohanim, restauraram o reinado e viraram rei. Ótimo. Por mais 200 anos de reinado. A gente vê que essa opinião que parece por Ramban, antes dele não sei se existia, né? Ou seja, não sei se está certo. Essa opinião que para ele que não pode ter um reinado se não está transgredindo. Ao contrário, o que Yaakov está falando é uma brahá, uma bênção, é que seus descendentes sejam governantes, que consigam, que você tenha os atributos certos, ou seja, é uma brahá que, tipo, tomara que seja assim, mas se não for também, tá bom. É mais para Yudá do que para os outros, a brahá, ou seja, que você consiga, não que os outros não possam. Assim, por exemplo, é o que vai falar o Rav Abravanel, que veio depois dos dois, né, em 1500, mas é 1400 e muito. Tá? Então essa é a opinião do Ramban, polêmica e muito importante para... Sempre volta esse assunto do reinado de Eudá, não sei o que lá. A gente pode perguntar para hoje em dia. Hoje em dia, o Estado de Israel, que seria governado pelos judeus, é uma Mediná, né, um Estado judeu. Ele é governado pelos descendentes de Eudá ou não? Não sabemos. Vamos dizer que não. Vamos supor que alguém é sacerdote, não sei, Levi. Aí é uma transgressão, tá transgredindo? Não, não tem essa transgressão, entendeu? Que bom que tem um judeu no comando de um estado de judeus e que bom, entendeu? É ótimo. Pelo Rambam fala, não, tem que ser de Eudá, senão tá transgredindo uma mitzvah da Torá, vai dar ruim. Seria mais ou menos isso, né? Mas também deu muito ruim com os Kohanim depois. Né? Deu, mas não porque eles eram Kohanim, sim, porque deu ruim porque eles fizeram escolhas erradas e se helenizaram e por aí foram se perdendo com as gerações. Mas aí é outro assunto, tá? Agora o Or HaHaim vai falar o seguinte, Atayodu HaChecha, que eu acho que talvez é um dos mais coerentes. Ele fala, você e Yodu HaChecha, você e Yodá, seus irmãos vão reverenciar. Ou seja, é o seguinte, que diferente dos seus irmãos, os que vieram antes, Reuven, Shimon e Levi, certo? Você que Yodu HaChecha, ou seja, você vai ter brahá, ou seja, você vai ser reverenciado e não será falado mal de você, né? E no futuro vai ter reinado, né? Mas aí o Ram vai falar, agora tá, Yodu, você e não seus descendentes. Ou seja, quer dizer o seguinte, o reinado começa com você. Você é o rei. Atá Yodu HaChecha, você, seus irmãos já te reverenciam. Você já é o rei. Não é que no futuro o reinado vai ser quando tiver Davi, em algum momento, aí vai ter rei. Não, você já é rei. Você só não sabe. Isso, com a história, vai demonstrar que com Davi e tal, beleza, mas você já é rei. Você é o rei. Ou seja, Abraham para o Yehudá e não para os descendentes de Yehudá. Para mim isso faz muito sentido aqui. Né? Beora foi ver, né, que ele fala, sua mão está... Abraham fala isso. Ou seja, começa com você e depois só vai aumentando. Quando Beora foi ver, quando sua mão estiver na nuca dos seus inimigos, que é Davi da Merle. Ou seja, aí com Davi, aí mais ainda, entendeu? Aí está Ravu, aí todos os Bnei Avirra vão se curvar para você, mas já começa aqui, em Davi só vai ser mais forte, por aí vai, tá? O Kliakar fala um negócio bonito, fala, tá Yodurra, você... Yodurra, a gente falou que é reverenciar, né? Que é da palavra Yodá, certo? Mas também é confessar, né? Confessar. Yodá pode ser Leodot, pode ser tanto... em relação a Deus, né? Seria louvar, vangloriar, né? Alguma coisa assim. Como reconhecer, né? Reconhecer. Quando a gente fala modim manarnulá, a gente o quê? Tá? O que? Agradecendo, reconhecendo, ou seja, que é a mesma coisa, na verdade. Quando você, na verdade, está, por exemplo, glorificando Deus, você está reconhecendo que Deus é Deus, tem essas características. Tá? É a mesma coisa. Quando você reconhece
você está reverenciando tal coisa. No reconhecimento. Por exemplo, hoje em dia em política, né? Não, eu não aceito que... Estou falando desse caso específico, mas acontece em vários países, em vários lugares. Tipo, tem uma eleição, não reconheço que foi legítimo, não reconheço que ele é o governante, não importa qual motivo, se está certo ou está errado. Tipo, então, você não está louvando, não está... O louvor, ele começa com um ato de reconhecimento. Você primeiro reconhece que ele tem determinada coisa e automaticamente desse reconhecimento essa pessoa será reverenciada ou louvada. Deus é a mesma coisa. Para você, vou louvar Deus, você é grande, você é todo poderoso, você primeiro tem que reconhecer o quê? Que você não é o grande, você não é o todo poderoso. Assim, tem outra coisa, Deus. As coisas não conseguem andar separadas, né? Eu não reconheço, mas eu louvo. É hipócrita. O louvor verdadeiro é o reconhecimento e você abrir mão. Então, o nome de Eudá é isso, de reconhecimento. Por quê? Porque Eudá é o primeiro a reconhecer. Que reconheceu o quê? Tamar. O episódio de Eudá. Então, seria medida que não é medida por medida. Você reconheceu, seus irmãos vão te reconhecer. Você reconheceu que você estava errado quando você era o juiz, o líder, para decretar e sentenciar ela, e você sentenciou, mas depois você viu e voltou atrás, sabe então que seus irmãos vão te reconhecer e vão se curvar a você. Então seria essa explicação. Interessante. Agora o Malbim fala o seguinte, Yoducha, aqui seria o reconhecimento, é o Hod Malchut. O reconhecimento seria, na verdade, coroar, né? Seria dar o reinado, o governo para ele, né? Essa seria a explicação dele. Então ele fala o seguinte, o rei, ele tem duas funções. Quais são as duas funções do rei? Hoje em dia, o Estado, o governante, tem muitas funções. Mas antigamente não era assim. Hoje em dia, o Estado... vamos ver primeiro as funções do rei. O rei tem duas funções. Fazer guerras e julgar o povo. Ele julga o povo e faz guerra contra os inimigos. São as duas funções únicas que o rei precisa desempenhar antigamente. Hoje em dia precisa da saúde, escola, reforma econômica, tudo. Antigamente não. Isso, negócio de saúde, vem depois bem recente, na verdade, né? Com os direitos essenciais, todo cidadão, mas antigamente não, a gente tem que julgar e fazer guerra. Então é isso que o Yaakov está falando. E a Derrabeora foi ver, a sua mão estará na nuca do seu inimigo, ou seja, sabe fazer guerra, certo? E os filhos do seu pai vão se inclinar, se reverenciar a você, ou seja, no seu julgamento. Ou seja, você tem as duas características para ser rei. Eles reconhecem seu julgamento e você vai ter sucesso na guerra. Depois fala Gurari, né? Você é um filhote de leão. Ou seja, você é forte como um leão, idoso, velho, né? E rápido como um filhote. Você tem as duas características. Mas aí, ele continua. E aqui é o ponto mais interessante desse clicar. Ele vai falar... Guraria, Miteref Bnei Ali. Ele fala assim, você é Guraria, você é como um filhote, ou seja, é forte como um leão e veloz como um filhote. Porém, você como rei não é como um leão. É isso que ele vai falar. Por quê? Que é a continuação do versículo. Guraria Yudá, beleza. Porém, Miteref Bnei Ali. Mas da presa, meu filho, você saiu, você alita, você se levantou. Diferente do leão que vai lá e devora a presa, você não, você mesmo sendo forte, mesmo sendo ágil, como um leão e poderia executar, no momento que precisou, você soube sair da situação. Você não continuou. Diferente dos seus irmãos que foram precipitados ou com a raiva eles foram lá e fizeram o que tinham vontade. Você não, você soube sair, você soube não fazer o errado. E essa é a característica que a gente precisa de um rei. Então ele vai falar, você Guraria, ou seja, sua comparação ao leão é na força e na agilidade, mas não no jeito de matar. Porque Bnei Alita Mitere, você tirou meu filho da presa. Ou Kararavatski Lavi, você sabe repousar como um leão. Ou seja, o que tirou meu filho da presa? Eu não sei se vai falar aqui, mas Tamar, ou seja, quando Tamar era presa, você soube voltar atrás. Quando meu filho era preso, ou seja, o Yosef estava no buraco, você soube tirar ele. Diferente do leão que agora é o momento, ele está acabado, vou lá, vou devorar, você soube tirar. Então você merece ser o rei. Porque no momento de pressão você soube
dar um passo para trás e não fazer errado. E é isso que a gente precisa de um rei. Né? O controle e pensar o que é certo. Então, então, ele fala que o Lavi aqui, que a gente falou que Lavi, eu até vi aqui, que Lavi, hoje em dia, a gente perdeu a tradução. É algum tipo de leão. O Malbim vai falar que Lavi é um leão com filhotes, que tem filhotes. Então, Mekemen. Ou seja, quando você estiver deitado, que inimigo vai querer te aproximar? Ou seja, você é bom com guerra, que as pessoas não vão querer fazer guerra com você. Tá? Loyasu Shavet Meudá, então isso nunca vai ser desviado do certo de Eudá. Ele vai falar o seguinte: diferente dos governos que sempre mudam, então é uma dinastia, depois da dinastia vai mudando, para você não. Loyasu Shavet Meudá, ou seja, mesmo no exílio, os líderes do Beidim vão ser seus descendentes, que é a continuação. Mechokeim Benaglav, ou seja, os legisladores dentre suas pernas. O que são os legisladores? No exílio. Os sábios de Torá, os líderes do exílio, serão seus. Ou seja, diferente dos reis que um mata o outro e acaba, muda a família, tal, não. Para você saber que até quando estiver no exílio, vão ser seus. Os líderes. Ad que avó Shiló, até que virá Shiló. Quem é Shiló? Mashiach. Ou seja, isso até Mashiach, que vai ser seu também, né? Sempre serão seus, os filhos, até nascer de suas pernas. Shiló, então, é dentre suas pernas, que ele vai traduzir, um filho que Loi Hatamim, que ele vai congregar povos. Que vai falar que ele vai juntar povos na guerra de Gog e Magog. Então, quando tiver a guerra de Gog e Magog, vai vir esse Mashiach e vai juntar povos em ele. Então, é sobre o Mashiach. E agora é o ponto interessante que o Malbim vai falar aqui, e também o Rav Hirsch fala muito sobre isso, que seria o final do versículo que fala sobre o jumento. O jumento dentre sua videira, tá? Tá, aqui, falaram que é muita fartura, mas o que é o jumento? Então a gente vai ver que é o seguinte: o Yodá, ele primeiro é comparado com o leão, mas também com aquele que tem um jumento. E a gente sabe que tem uma profecia sobre Mashiach, que fala que ele vai vir montado num burro, num jumento, certo? Então Mashiach sempre vai estar conectado a burro. E a questão é que o burro ou o jumento simboliza. Qual é a metáfora? O que significa o jumento em todos os casos? O jumento é aquele que vai sempre... Vai sempre assim, em frente. Não muda o caminho dele, interessante. Não perde o controle, faz o que você manda fazer, constante. Constante, sim. Pode ser. Mas o clássico é o seguinte. Geralmente, quando você fala um rei valente, ele está montado num cavalo. Cavalo é instrumento de guerra. Na época, tem um cavalo, acabou. Tem um cavalo, né? Tanto que a gente vê quando o povo está em frente ao Mar Vermelho, em Yam-Suf, ele vê lá o faraó vindo com os cavalos, acabou. É arma de guerra. O cavalo vai lá, pisa, vai para a guerra. Jumento, ninguém faz guerra com o jumento. O jumento é instrumento de trabalho, não é arma de guerra. O jumento para pegar peso, para trazer carga daqui para lá, para vender, né? O jumento ele pega peso. Daqui a pouco vai falar do Issachar, que vai ser comparado com o jumento, do negócio. O jumento é negócio, diferente do cavalo, que é guerra. Tá? O que tem a ver? Então, se você estiver sobre um cavalo, quer dizer que você está para a guerra. Agora, se você está num jumento, como um rei vai estar em cima de um jumento? Quer dizer que então não tem guerra. Quer dizer o seguinte, que tem economia, que a economia está boa, que tem paz, que tem fartura, que tem plenitude. Você pode andar num jumento, ou seja, tem trabalho, as pessoas andam de uma cidade para outra fazendo negócios. E aí fala, essa é a característica do Mashiach. Embora o Mashiach ele é forte como um leão e tal, ele sabe sair da presa. E a característica do rei que vai salvar o mundo inteiro não é através das guerras. É através da abundância, da fartura, da paz, pacífico. Aquele que está seguro andando num jumento. É a mesma coisa, o Mashiach vai vir montado num burro. E não num cavalo. Ele não vai vir fazendo guerra com o mundo inteiro. Ao contrário. Ele vai vir no jumento, na paz. E assim é trazer fartura para o mundo inteiro. E paz para o mundo inteiro. Não quer a guerra, ele quer a paz. Então esse é o jumento em todo lugar. Então o jumento seria paz, economia, fartura, tanto que é isso, que é o jumento na videira, que vinho também. Seria o mais nobre, né, da fartura, do vinho, das frutas, de todas as frutas. Então o Ramban, o Malbim, vai pegar isso, é o Mashiach,
que ele vai juntar todo o povo, mas ele vai vir com um jumento e não com um cavalo. Ou seja, ele não está montado para a guerra. Mas mesmo assim, que ele não é montado para a guerra, o que termina? La cerca bneatonó, que vas beyai. Levushó, o bedam anavim sutó. Porém, seu manto vai estar com o sangue das uvas. E aí o Rav Hirsch vai falar, ou seja, não é o sangue de pessoas, é o sangue da uva. Né? Ou seja, é economia, é fatura, e não guerra. Mas o Babin vai para outro caminho e fala assim, mesmo que ele vai vir com paz, ele vai ter sucesso em tudo, todos os inimigos forem, porque é o Gog e o Magog, que vão vir contra ele, ele vai ter sucesso. Quando ele for pescar mesmo, sem estar cavalo e sem estar guerreando, no final, ele vai estar tipo, banhado no sangue e tudo bem. Lembrando aqui, eu lembrei isso agora, talvez tenha uma conexão com David Amélia, que ele pede para Deus para construir o Beit HaMikdash, e Deus fala, não, você fez muitas guerras, sua mão está cheia de sangue, então você não pode construir o Beit HaMikdash. Mas seu irmão, Shlomo, que vem de paz, de Shalom, Shlomo, de plenitude, Shalem, completo, que aí não tem mais guerra, aí ele vai construir. Mesma coisa, o Mashiach, que é o que vai construir o Beit HaMikdash, não vai ser sujo de guerra, senão ele não vai construir o Beit HaMikdash. Ele tem que estar com as mãos limpas e com paz no mundo, né? Que é o caminho sempre da paz e nunca da guerra, embora às vezes a guerra é necessária e é o objetivo do rei, né? Proteger os cidadãos. E aí o Rav Hirsch vai ainda mais forte. Então se ele é como ele não vai fazer guerras e quando ele estiver sentado, quem irá contra ele? Ou seja, ele vai ter paz dentre os inimigos, ninguém vai vir contra ele, ele vai ter tempo para gerir a situação, a economia interna, social, e assim melhorar a qualidade de vida dos habitantes que moram dentro do governo e dentro do Estado. E aí esse é o objetivo do rei, é você proteger dos inimigos, mas ao mesmo tempo você pensar na sua própria população. Quando você só está falando guerra, acontece um pouco hoje em Israel. Tá, e os apartamentos, e o preço dos imóveis, não, isso aqui é secundário, porque um líder, geralmente, quando ele quer ganhar popularidade, ele vai falar do inimigo externo, para não lidar com o que tem que fazer, né? Mas o Mashiach não. O Mashiach vai conseguir se assegurar quando ele estiver sentado com Mickey Mano, quem virá contra ele. Porém, ele vai pensar no vinho e no jumento. Ou seja, vamos trabalhar a economia, que todo mundo tenha saúde, plenitude, dinheiro e fartura. Seria a explicação. Por fim, vamos ver o Rav Abravanel. O Rav Abravanel vai falar o seguinte: o Yehudá merece o governo por 4 motivos. Quais são os 4 motivos? Um é o primeiro, que Yehudá Atayoducha Achecha, porque você é reconhecido pelos seus irmãos. Ou seja, seus irmãos não invejam você como invejaram Yosef. Yosef talvez podia ser até melhor que você, mas não rola, porque o Yosef ele tem inveja, ele gera inveja, tudo que ele vai, não consegue estar lá, todo mundo... Você não, todo mundo gosta de você. Quando a gente vê o Kalev Ben Yefuné, que é um dos espiões que falam bem da terra de Israel, ele consegue calar a boca dos irmãos, né? Ele, mano, e aí ele consegue ganhar o discurso e mudar o jogo. Mas quando na frente dos espiões, quando estão falando mal, quem cala a boca dos irmãos, dos príncipes das outras tribos, é o descendente de Eudá. Mas o Yoshua, que também estava junto, ele fica quieto, ele nem argumenta, não fala nada, ele fica quietinho. Por quê? Porque você vai falar, mas cala a boca, você é o puxa-saco do Moshe, você vai ser o líder depois, você é o nerd. Né? O Yosef é o nerd, o Eudá que é da galera. E aí da galera, né? Então você é reconhecido para seus irmãos. Depois, a Derra Beor foi ver, a sua mão está na nuca dos inimigos, ou seja, você tem sucesso na guerra. Ou seja, você é reconhecido pelo povo, tem sucesso na guerra. Assim, os seus irmãos vão te referenciar. Depois, que ele vai falar... Vai ver? Ou seja, você é como um filhote de leão. O que é um filhote de leão? É um filhote, ou seja, o filhote nunca fez uma presa. Ou seja, você é forte como leão, mas você ainda é um filhote. Ou seja, você nunca matou ninguém. Você é um filhote de leão. Nunca fez uma presa, mas tem a força, mas teria a força de fazer. Que é a mesma coisa que o Mabem falou. Soube se retirar no momento. Certo? Pois Miteref Bnei Alita, pois você fugiu e se retirou de qualquer teref, de qualquer presa, de qualquer assassinato, qualquer coisa você conseguiu sair. De Tamar e Eudá, né? Ou seja, sua arma não é como de Levi e Eudá, que é Hamas, que é o crime, não, ao contrário, sua arma é não fazer, né? E o quarto motivo
Kararavat Mekain, quando você se deitar, quem vai te levantar? Ou seja, você consegue se manter, que foi dito antes, né? Consegue ter calma por muito tempo e não se precipitar. E dois, quando você for governante, por muito tempo você vai conseguir manter o seu governo e não toda hora uma situação política diferente, aí cai governo, entra governo. Então, por isso você merece ser o rei, né? Ou seja, você tem todas as partes boas para ser um líder e não tem as partes ruins. Então, por esses 4 motivos, Lo Yasur Shevet Meudá, nunca se desviará. Então, o cetro, você vai ser o rei. Mihokek Menaraglav, o governante, e o Mihokek ele vai traduzir como governante, que é o legislador, ou seja, o escriba que faz as regras, as leis. O Rava Bravanel ele viveu numa época complicada, que foi na expulsão dos judeus da Espanha, na Inquisição, e tinha lá os reis cristãos, né, e antes tinha os reis islâmicos, mas já era cristão, Portugal, Espanha, tinha tido a reconquista já há um tempo, e depois tem a expulsão dos judeus, e ele fica um pouco, o Rava Bravanel, descrente da monarquia na época. E essa época que começa a ter ideias, fugiu o nome, mas de não monárquicas, fugiu o nome do sistema, não de monarquia, de Imperialistas? não imperialista, não, de que o povo pode botar um governante, eleger um governante e ele não é o rei. Quê? Não fugiu o nome. Não, que seja. Mas é tanto que depois, quando ele foge, ele acaba indo, se não me engano, para a Itália, que lá já era, assim que eu fugiu o meu nome, não eram mais reis, né? E sim, era diferente, que é exatamente, só que não é real, que não tem essa coisa que Deus escolheu e tal. O povo botava, e aí depois saía, entrava outro, e o povo tinha mais... Então, o Rava Bravanel, politicamente, ele era muito contra existir um rei. Tanto que quando ele vai falar a mitzvah de botar um rei de Israel, ele vai lá trazer uma tese que não precisa ser um rei, não precisa ser a monarquia. Reino Meller não significa que é a monarquia, e, né, como era antigamente. Não, eles tem que ter um líder, não importa o sistema político. O líder é de Yehuda. Então, para ele, por exemplo, o Rava Bravanel, hoje em dia o que tem em Israel é rei. Rei manda Israel é o rei, que está escrito na Torá, entendeu? Não, que precisa ter uma monarquia, não funciona assim. Essa é a opinião do Rava Bravanel. Então ele fala assim, então o Mechoquê que é isso, pode ser um governante, ou seja, um legislador, escriba, não precisa ser o rei em si, tá? E terminando, o Rava Bravanel, então ele vai fazer um resumo de todas as opiniões das pessoas e vai dizer que não concorda e depois vai dizer a opinião dele. Ele vai trazer primeiro que tem quem diga que é Davi, sobre o Shiló. E ele vai reunir uma congregação de povos, por exemplo, que é o Ebenezer, certo? Que Davi juntou a maioria dos Shvatim. Ele vai falar que tem diga que Shiló é a cidade, como a gente viu a do Rashba. E por isso, depois da destruição de Shiló, então as Shvatim se juntaram e botaram Yehudá. Tem quem diga que Shiló é Mashiach, pois muito povo vão subjugar a Mashiach, vão se unir a Mashiach e tudo mais. E tem quem diga que é sobre o próprio Yehudá. Aí ele fala, mas a minha opinião é que Veló e Kat Amim, ou seja, que para ele vai ter muita congregação, não está falando que é um Mashiach que vai trazer muitos povos. E sim, está falando do próprio Yehudá, que terá uma população muito grande quando estiver no deserto. Ou seja, a tribo de Yehudá vai ser Ikat Amim, vai ser muito populosa. Que Yehudá a gente sabe que vai ser a mais populosa de todas. Ponto, essa é a Brahá. Você vai ter uma grande população, muitos descendentes. Tá? E aí ele vai trazer o seguinte, então sobre o Lo Yasur Shevet Meudá, que não vai se desviar a terra de Yehudá, tem a opinião que são Rashi Galuyot na Babilônia, que são a gente viu a aula passada, que são os chefes do exílio, certo? E o Mechoquê, que fala que são os descendentes de Hillel, que vão ensinar a Torá em público depois da destruição do templo. Você está dizendo que tem então um Midrash que vai dizer que essa Brahá não está falando de rei, e sim está falando que os líderes, depois do exílio, vão ser de Yehudá. Ele vai trazer uma segunda opinião, que é a opinião que, na verdade, que está falando que o Mashiach vai ser de Yehudá no futuro e tal. Tem outro Midrash. Ele vai trazer a opinião do Rambam, que é isso, que nunca vai ter um governo que não seja de Yehudá. Certo? Aí a gente já fez a crítica que ele deu. Aí vai trazer na Drashot Duran, que é o Rabbi Nassim, que está falando, na verdade, isso que eu não trouxe, que na verdade está falando que é da época de Shlomo, essa profecia, que querendo dizer o seguinte, que quando os filhos forem divididos em 2 reinos, tiver a cisão do povo, o Shlomo vai, pelo menos, ficar com uma parte. A profecia era sobre isso. E o próprio Rani fala que ele vai contra o Ramban e fala que os Hashmonaim não eram
Isso que ele criticou os Hashmonaim, não pode criticar, porque os Hashmonaim, na verdade, não eram reis, mas sim, eles eram príncipes subalternos da Pérsia e de Roma. Ou seja, eles eram tipo, Israel era uma colônia, e não era rei mesmo, então não tem problema. E na Galut, no exílio, ninguém é rei, né? E sim, o Urano vai dizer que Shiloh vem da palavra Baishli, que tem Shmuel, que significa pecado, ou seja, até que virá o pecado, ou seja, que Shlomo é de Eudá até que ele vai pecar. E quando ele pecar, o reino vai se dividir por causa disso. Abraham é que ainda vai continuar um pessoal com o filho de Shlomo. E aí ele vai dizer que também ele não concorda com isso. Ele fala, não está certo, porque será que a profecia que Eudá está falando é, na verdade, só para duas geraçõezinhas, que é o Davi e Shlomo, e dizendo que Shlomo vai... É o seguinte, vai ter o Davi, mas Shlomo vai pecar, mas vai continuar com... Tipo, essa é Abraham, um negócio que, tipo, muito... Na história vai ser só uma geração e dizendo que o Shlomo vai pecar e por causa disso, então vai sobrar um pouquinho. Tipo, não faz sentido. O Rav Abraham vai falar. E ele vai falar, eu discordo, os Hashmonaim sim eram reis, eles não eram subalternos, eles fizeram a monarquia em Israel, eles eram responsáveis pela terra sim, eles não eram colônia de ninguém não. Eles tiraram os gregos e eram até depois vir Roma, e não concordo. Então, e nem vai concordar com o Rambam que isso seria proibido, né? Então ele vai falar o seguinte, tem a opinião então, que então Yaakov não está mencionando em nenhum momento o reinado aqui, do futuro. O futuro, tal pessoa, não é sobre isso que Yaakov está falando. E sim, ele está falando que o Yehudá, ele é o eleito para ocupar um posto acima dos irmãos, em geral, ponto final. E não que no futuro vai ter tal rei, nada disso. Sim, no futuro tem o Yehudá e vai ocupar um posto a mais do que dos irmãos. Isso Ló está sobre Yehudá. Ou seja, que de Eudá nunca vai se desviar. Ou seja, desde Eudá. Ou seja, que o Eudá, ainda em seus dias, ele vai ser maior do que os irmãos, vai ocupar uma posição de liderança. Que é um pouco que o Orahaim falou, né? Que a gente viu. Segundo Eudá, e a gente vê que então Eudá ele sempre é o primeiro, porque as bandeiras eram de Eudá, a inauguração do Mishkan era de Eudá, os príncipes que herdam a terra de Israel primeiro é de Eudá, que vem de Kalev Ben Yefuné. Ele é o que vai primeiro na guerra no início de Shoftim, como a gente viu. A primeira terra sorteada é de Eudá, ou seja, dizendo que Ló, ou seja, Eudá sempre vai estar na frente, mas desde Eudá. E não falando do reinado e sim. E aí vai continuar o Rav Abraham. Mas quando Davi virou rei, essa profecia se concretizou ainda mais, né? Quando Shlomo pecou, que é a opinião do Ram, aí se concretizou ainda mais. Você pode interpretar como de Shlomo. Quando continuou algumas tribos com o Yehudá, se concretizou ainda mais. Quando teve o exílio, se concretizou ainda mais, porque Yehudá ainda era os reis do exílio, né? E mesmo e falou que mesmo na época dos Hashmonaim, dos Macabeus, sempre em Jerusalém tinha um príncipe de Yehudá, que era o Rosh Sanedrim. O Rosh Sanedrim era de Yehudá, ou seja, ainda mesmo nos Hashmonaim se concretizou que nunca se desviou de Yehudá. E quando foi para o exílio, então, ou seja, o que o Rav Abraham, ele junta todas as opiniões e no final ele fala o seguinte, o que Yehudá está falando é o seguinte, o que Yaakov está falando para Yehudá é o seguinte, a partir de hoje, você é o destaque entre seus irmãos. E para sempre isso vai se concretizar, tendo rei ou não. Ou seja, quando é rei, você vai ser o primeiro. Quando não tiver rei no exílio, seus descendentes vão ser o primeiro. Que é o que ele vai falar, que ele fala assim, ele trouxe o Moshe Adrashan, que o Rashi traz muito, que ele traz que a profecia vai dizer que na Lishkat Gazit, ou seja, que é o território que tinha o Sanedrim no Beit HaMikdash, seria da propriedade de Yehudá. Ou seja, onde vão vir as leis, vai ser propriedade de Yehudá. E ele fala, e nunca o Sanedrim, ou seja, o grande tribunal, o Supremo Tribunal, saiu de Yehudá. E ainda mais no exílio, porque a gente sabe que os sábios da Galut, do exílio, são descendentes da família de Davi. Ele fala, pois sabemos que nessa Galut, tanto na França quanto na Espanha, os Ashkenazim como os Sefaradim, não tem dúvida que os grandes líderes das comunidades eram da casa de Davi. E o Ad, ou seja, Ad e avó Shiló, até que vem Shiló, significa Ad, tipo de Ad até, muito longe. Ou seja, que Yehudá, mesmo no exílio, os líderes sempre vão ser de Yehudá, mesmo quanto tempo demorar.
até que um dia vai vir Shiloh. E Shiloh é o Mashiach. Ou seja, que ainda continua a profecia valendo quando chegar Mashiach. Ou seja, ela cai para todas as épocas, até que vai vir Mashiach. E para ele vão se juntar muitos povos, que vão estar junto com Mashiach, e eles vão transformar todos os povos, como está o Passoco, numa língua clara, e vão chamar o nome de Deus, espalhar, né, Deus para o mundo inteiro, e consertar o mundo inteiro. E aí, enquanto isso não acontece, a terra de Judá, quando tem a terra de Israel, vai ser uma terra com muita fartura, com muito rebanho, e tal. Ou seja, eu acho que o Rabbi pega todo e fala assim, então a Abraha fala para todas as épocas, que sempre Judá vai ter um destaque no povo de Israel. E terminando só uma coisa que eu esqueci, que o Malbim, ele fala isso do que é a paz e tal, e é isso que ele fala, que a roupa vai estar suja de sangue, mas ele fala, Ben Shinaim e Halav, porém o branco dos seus dentes vão estar do leite, ou seja, mesmo que no início pode ter sangue, saiba que o final é que o dente vai estar branco, ou seja, no final vai ter a paz, vai ter a plenitude e a fartura. Até a semana que vem não vai ter aula, tem um casamento. Daqui 2 semanas, Bezerra, a gente continua.